491 furtos a veículos, casas e pessoas. A Polícia Militar também fez atendimento de cerca de 150 ocorrências envolvendo porte e tráfico de drogas. Já os acidentes de trânsito somaram mais de 2.000 atendimentos. E, evidentemente, as informações vão chegar mais rápido para nós vamos ter, as nossas ações vão ser pontuais. Hoje a gente presume que seja pelos nossos números estatísticos, a gente sabe que em determinado lugar ocorre vários tipos de crime, por exemplo. Só que nós nunca conseguimos saber quem são, de fato, as pessoas que estão envolvidas. E se a comunidade colaborar e repassar para nós essas informações, evidente que é mais fácil tirar essas pessoas de circulação. Cerca de 50 policiais que trabalhavam em funções administrativas no batalhão foram para as ruas. Além disso, outros 70 soldados trabalham na orientação de trânsito e fiscalização de pessoas e veículos. De acordo com o coronel da Polícia Militar, além de evitar os crimes, o objetivo dessa reformulação na estrutura é para aproximar a polícia da comunidade. Por isso, foram criadas 5 áreas em diferentes regiões da cidade. Cada um desses locais vai contar com um efetivo de 17 policiais que devem dar resposta rápida à população. Se nós não conversarmos, não estivermos próximos, nós não temos como saber que determinado crime ocorre em determinada região ou a quadrilha se estabelecendo, traficantes agindo, se não houver comunicação da sociedade, da comunidade como um todo. Com a presença dos policiais nas ruas, a população acredita que a sensação de segurança deverá melhorar. O policiamento com certeza vai afastar o criminoso e dá uma sensação muito boa de segurança para a pessoa, para o cidadão de Chapecó. Estando aqui, a habilidade tem que sumir. Trabalho tranquilo porque a gente sabe que tem policiamento por perto. E a seguir, longas filas. BR-101 fica parcialmente interditada no sul do estado, exigindo ainda mais paciência dos motoristas. E ainda depois da rescisão do contrato, as obras da duplicação da SC-403 foram retomadas no norte da ilha. Sem a administração, o cinema do Centro Integrado de Cultura na capital está com uma programação apenas de filmes oferecidos gratuitamente. O Estado está terminando os ajustes para lançar o edital de licitação. Por enquanto, estão em cartaz os filmes da mostra audiovisual dos vencedores de prêmios do acervo catarinense. Os longas e curtas-metragens estão disponíveis de quinta a sábado, às 7 horas da noite. A ideia de mostrar os exemplares foi da Fundação Catarinense de Cultura, para evitar que o cinema fique fechado, já que está sem operador. O cinema era administrado desde 2012 por uma empresa particular, mas em junho deste ano, a empresa decidiu não renovar o contrato, alegando que as despesas estavam muito altas, o que tornava o trabalho inviável. Agora, um novo processo de licitação está sendo finalizado. A Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes se reuniu com produtores artísticos para elaborar a melhor maneira de conduzir o cinema. Uma das apostas é oferecer ao público uma semana por mês de programação gratuita, com filmes do acervo próprio. Mudanças também estão previstas na gestão, que será compartilhada entre a Fundação Catarinense de Cultura e a iniciativa privada. O parceiro que vem, em vez de ele pagar um valor fixo, né, o que pode, de repente, e na continuidade, se tornar inviável para ele nos dá uma participação na bilheteria. O cinema do SIC é conhecido por oferecer opções de filmes culturais que não passam em outros locais de Florianópolis. O local ficou 2 anos fechado para reforma e reabriu em dezembro de 2011. Porque a qualidade é muito boa dos equipamentos, da acústica, né, a localização do SIC. E foi daqui que também foram formados a maioria dos realizadores aqui no estado que conseguiram ver os filmes que não entravam em outros cinemas comerciais. Né? E as obras de duplicação da SC-403 no norte da ilha de Santa Catarina foram retomadas. A empreiteira responsável por dar continuidade à obra a partir de agora é a Planaterra, terceira colocada na licitação. A segunda preferiu não assumir o trabalho. A empresa tem agora um prazo de 8 meses para encerrar a duplicação. Até a rescisão do primeiro contrato, apenas 6% da obra havia sido concluída. O governo do estado garante que a nova contratada só receberá o valor pelos serviços executados a partir de agora.
A rodovia tem uma extensão de 5 quilômetros e é o principal acesso à Praia dos Ingleses. No sul do estado, as obras da BR-101 na região de Laguna complicaram o trânsito durante todo o dia de hoje. Devido a algumas obras na rodovia, as filas chegaram a 15 quilômetros nos dois sentidos. O trânsito ficou complicado durante todo o dia. Em vários momentos, as duas pistas precisaram ficar interditadas. A demora exigiu paciência dos motoristas. Já perdi o compromisso, perdi a hora e faz 2 horas que estou na fila e não anda totalmente parado. Anda um pouquinho e para, fora o calor, a sede. Tem que ter paciência. Ter paciência. Na pressa, alguns cometeram infrações de trânsito, usando o acostamento para trafegar ou prosseguindo pela contramão da marginal. Imprudência ainda mais grave foi destes turistas argentinos. Para os caminhoneiros, que formavam a maior parte da fila, o atraso na viagem vai gerar prejuízo. De acordo com Jair, que transporta álcool, o bloqueio na rodovia terá sérias consequências. Talvez eu nem consiga chegar mais hoje a tempo de descarregar. Eu estou indo com um produto para uma empresa que com certeza vai parar hoje de tarde por causa disso. Ela precisa da matéria-prima, vai ficar lá os funcionários parados porque a matéria não chega, então a empresa para, né? A Polícia Rodoviária Federal informou que a obra já está concluída e não haverá mais necessidade de uma nova interrupção. No fim do mês passado, uma queda de barreiras bloqueou a rodovia durante cerca de 4 horas. Foi exatamente neste ponto que o DENIT precisou executar uma obra hoje. Um muro de contenção foi construído para evitar novos deslizamentos. E a seguir, Joinville vence fora de casa e assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E pela Série A, Figueirense e Criciúma entram em campo logo mais, apostando na recuperação. Futebol, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Avaí e Joinville venceram seus jogos ontem. Em Fortaleza, o JEG começou com todo gás e logo aos 39 segundos abriu o placar com Marcelo Costa. Depois, o próprio Marcelo Costa cobrou uma falta, a bola bateu no travessão e Jael completou para o gol. E não foi só. Edson Ratinho chutou forte de fora da área, Marcelo Costa desviou sem querer e aumentou o placar para 3-0. O Ceará reagiu no final da partida. Lulinha por cobertura, que viu o Avaí sofrer para derrotar o Atlético. O time de Goiás saiu na frente com este gol de cabeça de André Luiz. No final do primeiro tempo, o Leão teve chance de empatar o jogo, mas Kleber Santana desperdiçou a cobrança de um pênalti. No início da etapa complementar, a reação. Marquinhos levanta na área e Pablo escora de cabeça. E já nos acréscimos, outro gol de cabeça. Diego Felipe marca depois de um cruzamento de Anderson Lopes. O Avaí, com 17 pontos, subiu para a 7ª posição. Não foi um grande jogo, não foi um jogo bonito, não foi. Foi um jogo de muitos erros, inclusive o primeiro gol que nós tomamos, nós tivemos 2 erros. O que eu gostei foi o espírito de luta e a determinação que o time se empregou, passando por cima de algumas dificuldades. Alguns jogadores já cansando, porque quem mais corre para buscar acaba se desgastando mais do que quem defende. E o time não parou em nenhum momento. E pela Série A, Criciúma e Figueirense entram em campo hoje à noite pensando na recuperação. Principalmente o time da capital, lanterna do campeonato. O Alvinegro enfrenta o Coritiba daqui a pouco às 7h30 na capital paranaense. O time do Estreito precisa reagir para somar pontos e tentar sair da zona do rebaixamento nos próximos jogos. Hoje à noite as novidades são a estreia de Kleber, que veio do Internacional de Porto Alegre, e a volta de Pablo, que estava no time B do Real Madrid. Mas outros 2 reforços, Felipe e o chileno Roberto Cereda, não vão jogar contra o Coxa. Mas nesse momento não vai solucionar o meu problema ficar preocupado. Volto a falar, o momento é de fortalecer quem vai entrar. E tudo isso em termos de estrutura, havendo um modelo de jogo, a perda ela é relativa. No Heriberto Wilson, às 10 horas, o Criciúma, 14º colocado com 8 pontos, recebe o Fluminense do Rio de Janeiro. O Tigre tem a estreia de Rafael Costa, mas a volta do artilheiro Zé Carlos ainda não será no jogo de hoje. O nome do atleta não foi publicado no boletim informativo diário da CBF. Mesmo assim, o técnico Wagner Lopes garante que o time vai ser ofensivo. A gente vai jogar para frente, vai buscar a vitória. Ninguém está aqui para ser retranqueiro, ninguém quer ficar só na defesa, muito pelo contrário. Mas eu prefiro não tomar gol.
Se eu puder não tomar gol e se eu fizer um gol e ganhar de 1-0, todos os jogos, eu acho que a torcida vai ficar feliz do mesmo jeito e todo mundo vai ter muita pauta para escrever, para falar, para noticiar. Então o que a gente quer é buscar vitórias e dar alegria para a nossa torcida. Uma frente fria deixa a quinta-feira com bastante nuvens e condições de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. A temperatura mínima fica em 8 graus na Serra e a máxima em 22 na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 12 e máxima de 18 graus. No sul e oeste, as máximas ficam entre 19 e 20 graus. E os bancos de sangue do Hemosc precisam de um reforço. Com a chegada do frio, as doações voluntárias diminuem e o estoque fica comprometido. Nessa época do ano, as salas de espera por doadores de sangue costumam ficar vazias por mais tempo. Sobram cadeiras e falta estoque. Cenário que se repete por todo o estado. Entre os fatores que dificultam estão o período de férias e o frio do inverno. No inverno as pessoas desenvolvem mais doenças alérgicas, né? Então quem está com uma rinite, com gripe, já sabe que não pode doar sangue. Então, como nós moramos numa região bastante úmida também, então as pessoas ficam bem mais gripadas e desenvolvem bem mais alergias nessa época. Todos os tipos sanguíneos ficam com baixo estoque. No Hemocentro de Joinville, a carência maior nesse momento é por sangues do tipo O negativo e B negativo. Aqui, as doações caíram cerca de 50%. Para manter o estoque adequado, teríamos que ter 100 doadores por dia. Porém, no inverno, principalmente, nós temos em torno de 40 a 60 doadores diariamente. Os doadores precisam preencher um cadastro e passar por 2 triagens a cada doação. Todo esse processo até o fim da coleta de sangue dura em média 45 minutos. Evandro é motorista e doador há alguns anos. Ele começou a doar depois que amigos e familiares precisaram. Hoje, aproveitou a falta de filas para fazer mais uma doação. Eu estava passando hoje aqui, eu digo, não, preciso ir ali. Daí entrei. Tem bastante gente que precisa e a gente tem condições, né? Tem tempo aí para estar doando, né? Então, eu acho que é legal. Para ser doador é preciso ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável. Homens podem doar até 4 vezes por ano e mulheres até 3. E a seguir, lei da ficha limpa completa 4 anos e pode ser decisiva nas eleições de outubro. E ainda a polêmica em torno da posse do Tribunal de Contas do Estado. A votação que aprovou o nome de Dado Xerém continua suspensa pela Justiça. Um dia após a Assembleia Legislativa de Santa Catarina ter aprovado o nome de Dado Xerém para ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o clima na LESC foi mais discreto nessa tarde. Isso porque a votação continua suspensa pela Justiça da capital. Por maioria, a votação ontem indicou o deputado estadual Luiz Eduardo Xerém, do PSDB, como novo conselheiro a integrar o Tribunal de Contas catarinense. A escolha foi confirmada pela mesa diretora, que aprovou a votação e deu encaminhamento ao decreto legislativo. Mas, de acordo com a liminar concedida pela primeira vara da Fazenda Pública de Florianópolis, todos os procedimentos estão suspensos. Na sentença, o juiz Luiz Antônio Forneroli ainda estipula multa diária de R$5 mil aos poderes executivo e legislativo de Santa Catarina em caso de descumprimento da decisão. De acordo com os autos do processo, a oficial de justiça esteve aqui na Assembleia Legislativa ontem às 4h da tarde, mas não conseguiu intimar nem o presidente interino da Casa, deputado Juarez Ponticelli, e nem o deputado estadual eleito conselheiro Dado Xerém, porque a votação ocorreu em sessão extraordinária 1 hora antes do habitual. A nomeação também teria sido aprovada pelo governador Raimundo Colombo e a posse acontecido há poucas horas. Porém, no Tribunal de Contas de Santa Catarina, a assessoria de imprensa não confirmou a informação. Apenas disse que está marcada para a próxima segunda-feira a sessão solene que vai oficializar a decisão. Os deputados estaduais Dirceu Dresch e Amaury Soares, autores de um projeto de lei que pode alterar os métodos de escolha dos candidatos ao cargo, exigindo, por exemplo, conhecimentos e experiência na área, além de desvinculação partidária, lamentaram que nenhum dos outros nomes concorrentes ao cargo foi levado em consideração.
Nós tivemos 30 inscritos, o que mostra que a sociedade civil quer participar. A sociedade civil quer debater o assunto. Nós podemos abrir esse debate para a sociedade, aperfeiçoar cada vez mais o nosso processo democrático e escolher pessoas de fato preparadas. Para o presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas e organizador da campanha Conselheiro Cidadão, a sentença judicial pode ter sido desrespeitada. Para o procurador do MPC, os reflexos negativos com o critério atual de escolha dos novos membros do TCE acabam sendo sentidos no trabalho do Tribunal de Contas. Um dos maiores problemas dos tribunais de contas, a comprometer a atuação dessa instituição, é a falta de independência dos seus membros. E neste ano eleitoral, a lei da ficha limpa completa 4 anos. Usada na última eleição para prefeitos e vereadores, e agora é a vez dos candidatos estaduais e federais passarem pelo crivo da legalidade. Você já ouviu falar e sabe para que serve a lei da ficha limpa? Não. Eu já ouvi falar e sei. Não sei para que serve a lei da ficha limpa. Não tenho a mínima ideia. Eu acho que está na hora de nossos políticos ter responsabilidade. A lei do ficha limpa completou 8 anos. Com ela, políticos caçados ou condenados em processos criminais têm o direito de candidatar-se suspenso por 8 anos. Nas eleições de 2012, quando foram escolhidos prefeitos e vereadores, mais de 800 candidatos foram barrados no país. Em Santa Catarina, o número foi de 30, somente para o cargo de prefeito. O objetivo principal da legislação, da lei da ficha limpa, é realmente fiscalizar essas candidaturas, né? E proporcionar aos eleitores e à população em geral, né, candidaturas, via de regra, de candidatos que tenham um histórico já de uma conduta, a princípio, mais ilibada e, né, mais transparente. Para as eleições de outubro, pela primeira vez, candidatos a presidente, vice, senadores, governadores e deputados passarão pelo crivo da ficha limpa. Para este cientista político, os critérios adotados contribuem para a reestruturação da política nacional. A lei do ficha limpa praticamente vem no momento onde partidos e políticos estão num cenário de total descrença. Então, o ficha limpa praticamente vem colocar nesse cenário uma certa previsibilidade ao jogo político, tendo maior moralidade ao sistema. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.